Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar? Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus por mais esta noite, mais uma quarta-feira, estarmos juntos, unidos, reunidos, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Nós já estamos há algumas quarta-feiras, hoje eu creio que nós vamos estar encerrando esse estudo, algumas quarta-feiras, tratando do assunto fundamentos da unidade cristã. Os irmãos sabem que a gente for meditar na unidade, né, de certos insetos, animais, a gente olhando para a abelha, uma união das abelhas, uma colmeia de abelha, produz junto o mel, todas juntos. Os gafanhotos andam em bando e eles não têm rei, eles não têm um general para dirigir eles, mas contudo eles são unidos. E quando eles chegam numa lavoura, eles devastam tudo. E outra, se você olhar, eles não encostam um no outro, eles coisa e não encostam, né? É uma unidade muito grande. E isso nós transferimos para a vida espiritual da igreja, de cada membro em particular, de cada servo em particular, essa unidade. Nós falamos aqui o primeiro fundamento, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, o primeiro fundamento é a unidade do corpo, ou seja, um só corpo. Há um só corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. O segundo fundamento, um só espírito. Não tem dois espíritos. Terceiro fundamento, unidade de propósito, uma só esperança. Todos nós trabalhamos em torno de uma só esperança, de um só propósito. É o que nós trabalhamos. Em quarto lugar, o quarto fundamento, a unidade de autoridade, ou seja, há um só Senhor, não tem dois Senhor, um só Senhor, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, o quinto fundamento, nós falamos sobre o fundamento da fé, uma só fé, não existe outra fé, é somente uma fé para recebermos e aceitarmos a salvação em Cristo Jesus. Em sexto lugar, é o que nós vamos falar hoje, sobre esse fundamento, o sexto fundamento da unidade cristã, unidade no batismo. Quando você lê aí, Efésios 4 e 5, você vai ver Paulo falando, um só Senhor e um só batismo. Um só batismo. É o que nós vamos falar. Então fala da unidade de batismo. O que é? Primeiro nós precisamos saber o que é batismo. O que significa batismo. Alguém poderia dizer, não, pastor, batismo é batizar. É mergulhar na água, é entrar na água e batizar. Mas o significado é imergir, mergulhar. Refere-se ao ato de imergir algo em alguma coisa, ser colocado ou colocar-se dentro de. Ou seja, então é o batismo. Todos nós, há um só batismo, no qual nós batizamos. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que Jesus mostrou em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma unidade de batismo, é o que nós vamos ver. Nós fomos imersos, fomos mergulhados, nós fomos colocados, mergulhados no mesmo corpo. Ou seja, a partir do momento que eu e você passamos pelas águas, nós demos um mergulho no mesmo corpo, que é
o corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus é o cabeça desse corpo. Então nós demos um mergulho e passamos agora à unidade de batismo. Ou seja, todos nós aceitamos esse mesmo propósito, essa mesma unidade do batismo. Porque quando você olha para a palavra de Deus, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele fala o quê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for o quê? Batizado, será salvo. Quem não crê, será o quê? Condenado. Será condenado. A pessoa que não crê, que não acredita, ele será condenado. Então, nós fomos mergulhados no mesmo corpo, né, nesse batismo. Esse batismo é o sinal físico e simbólico da nossa entrada no corpo de Cristo, a igreja. Esse batismo que nós passamos, nós estamos dando um testemunho público de fé para as pessoas que estão na igreja e para as pessoas que estão fora da igreja, que eu agora me ingressei, através do batismo nas águas, eu me ingressei dentro da vontade de Deus, mergulhado no mesmo corpo que é a igreja do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, mas como que fala que é um só corpo se tem várias igrejas? Irmão, todas as igrejas, exceto algumas que acham que não pode misturar, que não pode, que eles são os melhores, que é só eles que salvam, só eles que têm a porta do céu, a chave do céu e tudo mais. Mas todas as igrejas é o mesmo corpo. Quando eu falo igreja, eu digo igreja verdadeiramente cristã, que prega verdadeiramente o evangelho, que prega verdadeiramente a palavra. Estamos trabalhando com o mesmo propósito. Hoje, não era para ter essa guerra denominacional de igreja, de pastores, brigando, discutindo, trocando farpas na internet, nas redes sociais. Não era para ter isso. Porque todos nós trabalhamos com um único propósito, para o mesmo reino, para o mesmo corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Todos nós. Então não havia, todos nós fomos batizados no mesmo batismo. Qual o batismo que você foi batizado? O batismo que eu fui batizado é o batismo de arrependimento. É o batismo em que eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, e fora dele não há salvação. Então é o único batismo, todos nós somos batizados nesse batismo. Todos nós somos mergulhados nessa crença, nessa fé que nós recebemos. Então, quando nós olhamos, esse batismo é um sinal físico, simbólico, da nossa entrada no corpo de Cristo, a igreja. É o símbolo, o batismo é o símbolo da regeneração operada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Esse batismo é o símbolo da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o nosso nascer de novo, a nossa mudança de vida. A nossa mudança, a nossa transformação. Nós fomos regenerados. Nós saímos de um estado de mortos para Cristo, de vivos para Cristo agora. Nós saímos de um estado do reino das trevas para o reino da luz. Hoje nós não somos trevas, hoje nós somos luz. Hoje nós fomos transferidos das trevas para a luz, do mundo de injustiça para o mundo de justiça. Nessa fé que nós acreditamos. Então, é o símbolo da regeneração. Por que as pessoas não entendem você, não me entendem? Quando eu digo as pessoas que não nasceram de novo, não conhecem a palavra, ou conhecem, mas não entendem. Quando você é transformado pelo poder da palavra de Deus, eles não entendem por que você muda o seu comportamento. Por que você muda as suas atitudes.
Alguém acha que é o batismo que faz isso, irmão. O batismo é um complemento, o batismo não faz. Tem gente que fica esperando assim, ó. Ele aceita Jesus, faz o pré-batismo, e quando vai chegando o batismo, a hora que eu batizar lá, eu vou nascer uma outra pessoa, né, pastor? Não. Não vai, você vai a mesma pessoa. Só que você já tem que ter nascido de novo. Você já tem que ter morto para o pecado, morto para o mundo e nascido para Cristo. Não é o batismo que vai te mudar, que vai te transformar. É um ato simbólico. A transformação vem antes. A regeneração vem antes. A mudança vem antes. Ah, depois que eu batizar, eu mudo. Eu já vi pessoas falando, pastor, deixa eu batizar, depois que eu batizar, eu largo de fumar. Não larga. Não larga. Não larga. Ah, depois que eu batizar, eu paro de beber. Não larga. Não larga mesmo. Eu conheço pessoas que entraram por esse caminho, estão hoje até aí no mundo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não são libertos até hoje. Então, meus queridos, é um ato de regeneração, de mudança. Olha para você ter nós já enfrentamos coisa que tinha pessoa que não fumava, mas tinha um hábito de mascar fumo. Mascava fumo. E aí? Além de fazer mal para a saúde, ainda prejudica a vida espiritual também. Então, é o símbolo da regeneração operada pelo Espírito. Só quem opera a regeneração, mudança de vida na nossa vida é o Espírito de Deus, viu, irmãos? Não adianta eu ir lá fora, evangelizar as pessoas, trazer aqui para dentro e eu querer mudar elas. Eu não sou transformador de vidas. Nós somos chamados para ser pregadores, para sermos missionários e não transformador de vidas. Quem transforma é Jesus. Uma certa vez nós ganhamos, numa cidade que eu pastoreei, nós ganhamos uma vida numa festividade que tinha, e elas aceitaram Jesus, foi na frente chorando. Aí, no outro dia, uma irmãzinha chegou para elas, ela foi no culto de novo, as mulheres foram no culto de novo. A irmãzinha chegou para ela, agora vocês não podem vir desse jeito, que vocês estão na igreja mais não. Agora vocês aceitou Jesus ontem, vocês têm que vir diferente. Eu te pergunto, elas voltaram? Não voltaram mais. Não voltaram. Porque o processo no batismo, no processo de regeneração, de mudança de vida na minha vida, quem opera é o Espírito de Deus, irmão. O homem não muda ninguém, não. O homem não transforma. E se mudar, vai mudar por alguns dias. Depois a pessoa volta de novo à velha vida. Mas quando Deus entra, quando Deus transforma, pronto, está transformada em nome de Jesus. Então veja, é o símbolo da regeneração operado pelo Espírito Santo em nossas vidas. É a prova, o batismo, um só batismo, é a prova do arrependimento, que consiste num ato exterior da nossa fé no Senhor Jesus. Um batismo de arrependimento, é a prova do arrependimento que consiste num ato exterior, ou seja, nós arrependemos por dentro e o ato exterior qual que é? O batismo, que você vai provar que você está arrependido por dentro, que você está mudado, você está transformado. Quem não, olha aqui irmãos, isso aqui é incrível. Quem não é transformado por dentro, quem não sofreu a transformação por dentro, não arrependeu e batizou, eu sinto muito em dizer, não batizou, tomou um banho de água fria. Porque, deixa eu te perguntar, para você enterrar, o batismo significa sepultamento. O que é sepultamento? Você sepulta o quê? O que você sepulta? Morto, não é? É morto que você sepulta. Então, para a pessoa batizar, ela tem que estar o quê? Morto. Ela tem que estar morto para o pecado, morto para o mundo, morto para a mentira, morto para o engano, morto para a idolatria.
Porque tem gente que diz que aceitou Jesus, mas a idolatria ainda está no coração. Irmão, a pior idolatria não é aquela da parede. A pior idolatria, sabe na onde que é? Aonde ela se concentra? Da parede é ruim. Está errado. Mas tem outra pior. Qual que é? A do coração. Você pode arrancar da parede, mas às vezes não arranca do coração. É igual, olha para você ver. Deixa eu te perguntar. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? Ficou no deserto? Quantos? 40 anos. Não foi? Deus tirou eles da onde? Do Egito. Ficaram 40 anos no deserto. Nos 40 anos, no primeiro ano, Deus tirou eles do Egito. Nos 40 anos, Deus não tirou o Egito deles. Não tirou, ué. Porque isso depende de quem? De cada um de nós. Por que Deus não tirou o Egito? Deus tirou eles do Egito. Mas não tirou o Egito deles. Por quê? Porque quando eles estavam na prova, quando eles estavam passando fome, aonde que eles lembravam? Moisés, deixa nós voltar para o Egito. Eles lembravam do Egito. Eles lembravam do Egito, meus queridos. Então, às vezes, nós saímos do mundo. Mas o mundo não saiu de nós. Nós saímos do mundo. Eu não estou no mundo não, pastor, mas às vezes o mundo está em nós. O mundo está no nosso coração. E precisamos abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar o velho homem. Abandonar a velha natureza adâmica. Tem gente que se escora a salvação no batismo. Aí eu acho que eles pensam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Batizei, estou salvo. Quem acha que está salvo? Batizou, pode desviar, pode coisar que está salvo. Está salvo? Não. A Bíblia fala que aquele que perseverar até no meio. Até no fim. Aquele que perseverar até o fim, será? Então é assim, eu tenho que começar bem, o meio ser bem e o fim ser melhor. E quantos que começou bem, no meio foi fracassando e no fim fracassou? Então, meus queridos, veja bem, é a prova do arrependimento que consiste no ato exterior da nossa fé no Senhor Jesus. O que significa na prática a expressão um só batismo? Quando alguém recebe Jesus como Salvador, o próximo passo é confessar publicamente sua fé através do batismo, como um ato de entrada na vida da igreja como corpo de Cristo. Então veja bem, o que significa essa expressão um só batismo? É quando alguém recebe a Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus como Salvador. Qual é o próximo passo? É eu me preparar para o batismo. Eu aceitei. Agora eu vou, para me ingressar no corpo de Cristo, eu preciso do quê? Batizar. É por isso que às vezes a pessoa fala, pastor, mas todo mundo pode participar da ceia. Nós temos nossa liturgia. Participa da ceia quem é batizado. Por quê? Porque quem não é batizado ainda não está inserido no corpo. A complementação é o quê? O batismo nas águas. Regularizar a vida. Quem tem a vida desregularizada civilmente, moralmente, ele vai regularizar a vida. Se ele não é casado, mas vive junto, o que ele vai fazer? Ele vai casar, para regularizar. Porque, como que vai viver amasiado? Como que vai viver juntos, sem ter
É um compromisso sem ter, né? Aquele compromisso que todos nós fizemos civilmente, lá diante do juiz, lá diante das autoridades, que são válidas diante de Deus. Então, o próximo passo, depois que você aceita Jesus, quando você recebe Jesus como Salvador, o próximo passo é confessar publicamente a fé em Cristo. E essa fé publicamente é confessada no batismo. Por quê? Todo mundo, vamos ter batismo domingo. Aí toda a cidade fica sabendo, vai ter batismo domingo. Você viu quem vai batizar? Fulano. Cicrano vai batizar. Ele não valia nada, vai batizar lá naquela igreja. Isso é o quê? Um testemunho público de que você confessa Jesus como Senhor e de que você se arrependeu dos seus pecados. Voltando ao assunto aqui, sobre o sepultamento. A coisa mais difícil, irmão, é quando enterra vivo, a pessoa viva. Enterraram um rapaz pouco tempo atrás agora, eu estava vendo lá nas redes sociais. Ele estava vivo. A sorte que escutaram mexer, raspar coisa lá. Quem estava passando perto tirou ele a tempo ainda. Dá trabalho enterrar os outros vivos. Agora você imagina você batizar uma pessoa que ele ainda está fumando, está bebendo, está jogando, está prostituindo. Não tem jeito, vai te dar trabalho. Por que vai te dar trabalho? Fulano batizou lá na sua igreja? Mas ele é enrolado. Ele tem uma vida bagunçada, uma vida desregrada, uma vida... Vai dar trabalho, porque enterrou ele vivo. Não, pastor, tem uns que juram até de pé junto, mas eu falo porque eu já passei por isso, mas não batizei. Pastor, eu juro que se o senhor me batizar, eu não fumo mais. Eu falei, você vai largar primeiro, depois eu te batizo. Não vou te batizar não, porque eu sei que você não vai largar. E dito e feito. Enquanto não largou, não batizei. Depois que largou, batizei. Por quê, meus queridos? Tem como, hein? Pensa bem, você... Paz do Senhor. Senão... Não funciona. Né? Quase morre. Então nós precisamos. A pessoa precisa, esse um só batismo, a pessoa precisa estar morto para o mundo, para o pecado. Morramos para nós e passamos no batismo. Nós morremos para nós e passamos a viver para Cristo. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo para o Filho de Deus. Ou seja, o pouco tempo que me resta nessa carne aqui nesse mundo, eu vou viver para Cristo. E ele chega ainda a dizer, se me matarem ou morrer, é Cristo. O viver, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Por quê? Porque ele tinha certeza, ele tinha ciência de que ele já era nascido, já tinha sido batizado e vivia a fé em Cristo Jesus. Não é mais a minha vontade ou a vontade do outro que prevalece, mas sim a vontade de Deus. Depois que você decide batizar, depois que você decide viver para Cristo, não vai prevalecer a minha vontade, não vai prevalecer a vontade de fulano, não vai prevalecer a vontade de Bertano, vai prevalecer a vontade de Deus.
É a vontade de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos do quê? De aceitar de verdade o processo do batismo, nesse um só batismo, para ter essa unidade, que nós fomos batizados do mesmo corpo, batizados pelo mesmo, comprados pelo mesmo sangue, que fazemos parte da mesma família, e agora é esperar Jesus. Veja, estamos inseridos neste corpo que é indivisível, e passamos a fazer parte de sua natureza. Esse corpo, fazemos parte desse corpo que é indivisível, que não se divide esse corpo, ele é um só, não tem como se dividir. A gente fica vendo hoje as pessoas, não gosta de cumprimentar os outros, não, é da outra igreja, não vou cumprimentar não. É crente? Mas não é da nossa. O corpo de Cristo não tem isso, não existe isso. Quando Jesus chegou lá no dia que ele ressuscitou, que ele chegou lá onde os discípulos estavam reunidos, ele chegou e o que ele falou para os discípulos? Paz seja convosco. Aí os discípulos falaram, não, mas essa saudação aí não é da nossa não. Isso aí não é dos nossos não, não fala igual nós. Não existe. Irmãos, vamos ter muita surpresa no arrebatamento. Muitas pessoas que acham que são os da frente, às vezes nem vai, porque eles se acham donos. Eles se acham donos da verdade, e os demais são todos perdidos. Quando na verdade todos nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, um só batismo. Para você ver, às vezes vem pessoa para a nossa igreja, pastor, eu queria congregar com vocês. Aí a pessoa sente, eu estou afastado, quer congregar. A pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não importa qual foi a igreja que ele batizou. Nós recebemos. Agora existe igreja que se você sair daqui e for para lá, ou sair de uma outra e for para lá, chegar lá, você vai ter que batizar. Seu batismo não vale não. Seu batismo não serve. E eu vou te dizer, e nós respeitamos o batismo deles, nós consideramos o batismo deles. Então isso aí é problema deles com Deus. Porque a nossa parte nós fazemos. Nessa unidade, um só batismo. É porque muita gente acha que é o batismo da denominação A, da denominação B, que é o verdadeiro. Enquanto isso, muita gente está enganado. Estão enganados. Você imagina bem. Ô, irmãos, se Paulo, muitos dos apóstolos que pregaram, fossem congregar nos dias de hoje, em muitas igrejas, eles iam pôr eles para fora. Eles não iam aceitar Paulo, não iam aceitar Pedro, não iam aceitar não. Não, você não prega o que nós prega. Você não fala o que nós fala. Então há um só batismo. Então, sexto fundamento, um só batismo da unidade. E para encerrarmos esse estudo, nós vamos para o sétimo fundamento, que está no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você entendeu? Olha para você ver, ó. Um só Deus, amém? Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. É o sétimo fundamento da unidade. É a unidade familiar, ou seja, um só Deus e Pai de todos. E agora?
Por que as pessoas ficam fazendo acepção de pessoas que se formos contar a genealogia nossa, nós vamos chegar na onde? Nós vamos chegar lá no Adão, não vamos? Se for contar a nossa genealogia, nós não vamos chegar lá no Adão? E quando você chega no Adão, aí antes do Adão, quem que é? Quem que é, irmãos? Deus. O qual é pai de todos, pai do Adão, pai da Eva e de todos. De todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus é pai. Só que tem muitos que não têm Deus como pai. Aí a Bíblia fala que esses que não têm Deus como pai, eles não são filhos, eles não são filhos genuínos, eles são filhos bastardos, filhos criados. Filhos criados. Então, sétimo fundamento, unidade familiar, um só Deus e Pai de todos. Deus é soberano. Deus falou? Está falado. Deus fechou? Está fechado. Deus rejeitou? Está rejeitado. Deus é soberano. Deus não pede, Ele manda. Então Ele é soberano. Deus é a fonte fundamental da unidade espiritual. O texto acima nos revela isso. Deus é a fonte fundamental da unidade espiritual. Para que essa unidade espiritual funciona, de todos que nós ouvimos aqui, se nós não tivermos conectado no último fundamento, nós perdemos todos os 6 para trás. De estarmos fundamentados na unidade familiar, tendo um só Deus Pai e Pai. Um só Deus e Pai. Deus age por meio de todos, protegendo e provendo nossas necessidades. Deus age por meio de todos. Irmãos, você vê, o ser humano é muito ingrato, né, irmão Rogério? Olha para você ver. Por quê? Eu já fiz essa conta. E se a gente for fazer essa conta, a gente fica doido. Eu já falei aqui várias vezes. O tanto que Deus é Pai. Nós somos quantas pessoas na Terra hoje? Quase 8 bilhões está chegando. 7 bilhões e pouco, está quase 8 bilhões. Certo? 8 bilhões. Se cada ser humano beber 1 litro de água por dia, quantos litros de água dá? Esses 8 bilhões. 1 litro dá 8 bilhões de litros de água. Agora, eu não gasto só 1 litro de água por dia. Você gasta mais ou menos uns 2 litros de água. Tem gente que bebe de 3 a 5 litros de água por dia. Principalmente se estiver trabalhando no calor, num lugar quente. Na medida que vai jogando suor para fora, é o que vai mandando para dentro para repor. Depois você vai gastar aí mais uns 20 litros a 30 litros para tomar banho. Porque nós não vamos tomar banho de gato, né? Você já viu o gato tomar banho, né? Ele mesmo dá banho, ele não gasta uma gota d'água. Não é desse jeito?
Aí você, agora, sem contar, meus queridos, quando você usa o banheiro, se você usar o banheiro 2 vezes, 3 vezes por dia, você vai gastar mais, na média, de uns 30, 40 litros. Irmãos, é água demais por dia. Sem contar, vamos pôr aqui, meio quilo de comida por dia cada um come. Tem uns que comem até 2 quilos. Mas vamos pôr meio quilo para cada um. 8 bilhões de pessoas comendo meio quilo de comida por dia, dá 4 bilhões de quilos de comida. Agora você imagina. Isso é todo dia, irmão Lazinho, todo dia, não falta um dia. Da onde que sai isso? De um só Deus e um Pai. O ser humano não para pensar. Olha para você ver. Quantos carros tem nesse... Irmãos, desde que o carro começou na década de mais ou menos de 30, que esse carrinho que as rodas parecem charrete, né? Imagina bem, desde lá para cá, gastando gasolina, gastando tudo, bilhões de pessoas andando de carro, de dia, de noite, o trem não esgota, ué. Quem que dá? Deus. Deus que faz tudo isso. Então, veja bem, Deus está agindo por meio de todos e protegendo e provendo necessidade. Provendo. E outro, irmão, Deus, olha para você ver, o tanto que Deus é Pai. A pessoa xinga Deus, briga com Deus, fala mal de Deus, critica Deus, e Deus ainda dá comida para ele, ainda dá roupa para ele, dá emprego para ele, dá saúde para ele. Pensa bem, se Deus não fosse um Deus Pai, camarada falasse mal dele, você está falando mal de mim? Vou tirar o fôlego de vida da tua vida, camarada miserável. Morria. Mas não, Deus deixa viver. Por que Deus deixa viver? Você sabe para quê? Para ver se a pessoa arrepende. Para ver se a pessoa chega ao arrependimento. A pessoa, é igual aquele, pouco tempo aí teve uma pessoa do mundo aí secular, que falou, não, eu admiro o Satanás. Assim, Deus é bom, mas eu admiro muito mais o cão, né? Eu acho assim, ele uma personalidade e tal, então vai morar com ele aí. Se não arrepender, vai, né? Vai morar com ele. E os vizinhos mais miola do inferno lá, vocês já sabem que jeito que eles é, né? Os vizinhos lá do inferno. Terrível. Veja bem. Deus age por meio de todo, protegendo e provendo as nossas necessidades. É o Pai que sabe dar boas dádivas ao seu filho. É a autoridade de onde flui tudo o que necessitamos. Tudo o que precisamos. E tem gente que trata Deus como... Não trata Deus como pai, trata Deus como um escravo. E isso, infelizmente, entrou no meio evangélico. No meio cristão. Por quê? Existem lugares que eles acham que Deus é obrigado a prosperar eles, meus queridos. Eles acham que se a pessoa aceitou Jesus, ele tem que ser rico. Ele tem que ter uma casa boa, ele tem que... Pode ter, Deus abençoa. Mas isso não é regra. Isso não é doutrina. Pra vocês terem uma ideia. Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho, sim ou não? Paulo, o apóstolo Paulo. Amém? Quando ele estava para morrer, vocês sabem que ele morreu decapitado em Roma. Ele foi morto. Cortaram o pescoço dele. Quando ele estava... O Paulo deixou uma fortuna irreparável, não foi? Sim ou não? Você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, você vai ver que Paulo não tinha nem casa para morar.
Paulo morava em casa alugada. Está lá no finalzinho do livro de Atos. Agora hoje não. Hoje, se você não tiver 2 casas, 3 carros, você está em pecado. Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Ah, mas crente não pode morrer de Covid, não. Crente não pode morrer de câncer. Pode não? Quem falou? Não está escrito. Ah, mas a Bíblia fala assim, ó, eu vou tirar do meio de vós toda a enfermidade. Só que você esqueceu que quando Paulo orou, quantas vezes? 3 vezes. Para Deus fazer o quê? Para Deus curar ele, tirar o espinho na carne dele. Deus tirou? Hã? Não. O que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. O Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Olha, ele é pregador, ué. Profeta, doente, pastor? É, ué. Paulo falou, Timóteo, não beba mais só água, mais um pouquinho de vinho. Não é esse vinho aqui não, irmão. Senão que as pessoas bebem, cai para a rua, não. Ai, pastor, eu vou beber um golinho. Então você quer ter uma úlcera? Quer ter uma enfermidade no estômago? É? Não, pastor, mas é só um tiquinho, assim, um golinho, pititico. Existe, irmão, um golinho, pititico. Existe? Um traguinho, uma fumacinha. Pastor, o senhor está fumaça para o nariz. Aprender a tragar. Existe? Só uma tragadinha. Não. Todo vício começa com o quê? O vício do cigarro começa com o primeiro trago. O vício da bebida começa com o primeiro gole. Ninguém vai ficar tonto. Ninguém vai beber uma garrafa de uma vez, da primeira vez. Tudo começa um pouquinho. O negócio deixa queimando, mas é bom, né? Queimou tudo aqui. Aí bebe a vida inteira. Bebe a vida inteira, fuma a vida inteira. Aí está lá no fim da vida, pega um problema no pulmão, pega uma cirrose, pega um trem no fígado. Ah, não quero morrer. Não, a vida inteira você tomou veneno, ué. A vida inteira você tomou Adrim, tomou Randap, sei lá o quê. Agora, meu filho, Jesus não cura. Cura, mas ele não vai te curar, não. Ele vai te levar. Você aceitou ele, você vai ser salvo, mas ele vai te levar, ele não vai te curar, não. Porque tem coisa que Deus não vai fazer. Ou vai? Não faz. É uma coisa de nós espernear aqui, ó. Deus, eu quero, Deus, eu quero. Quando os nossos filhos eram pequenos, que eles davam birra na porta de mercado, da loja, para comprar carrinho, para comprar coisa, você comprava? Você não tinha dinheiro, você comprava? Você não dava birra? O que você fazia para eles? Ó, que chegar lá em casa eu te acerto. Ó, que você chegar lá em casa eu te acerto, menino pirracento. Lá é que fazia pirraça. E nós também, se fizer birra diante de Deus para querer as coisas, Deus fala, ó, que chegar lá em casa eu te acerto. Ó, que chegar lá em casa, aí Deus vai nos ensinar. Porque Ele é Pai, meus queridos. Ele é Pai de todos. Ó, Ele é Pai do alto, do baixo, Ele é Pai do negro, do branco, do amarelo, do cor de laranja, do vermelho. Ele é Pai de todos. De todos. Não tem 2 deuses. Esse aqui é o Deus desse povo aqui, e esse Deus aqui é Deus. Não, é um Deus para todos os povos. Um só Deus para todos os povos. Se você sair daqui agora e for lá em São Paulo, lá no Brás, nas igrejas lá, o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui, eles estão pregando lá. Se você sair lá no outros países, lá na Europa, e igrejas que pregam o evangelho, o verdadeiro, é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui. Eles não vão pregar outro. Então, olha aqui.
Deus habita em nós, dinamizando-nos com sua presença contínua. Jesus é o Emanuel, que escolheu habitar no meio do seu povo. Esse Deus e Pai quer ter comunhão com seus filhos, quer nos envolver no seu amor. Quando Deus fez a promessa para Maria, que Jesus ia nascer, tem uma passagem na Bíblia que fala que o nome dele seria o quê? Além de Jesus, seria o quê? O povo acho que fala, esses crentes, acho que eles não batem bem da cabeça mesmo, não. E eu concordo com eles. Porque nós esperamos Jesus, nós servamos o Messias, nós servamos o Emanuel. Ele fala, quem que é esse Messias, esse Emanuel, esse Jesus? É o mesmo. Quando falou assim que viria o Emanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus está conosco. Eu fico imaginando, né? Termina o culto aqui, você vai para sua casa, eu vou para minha casa, os irmãos vai cada um para sua casa, você deita, você espera o sono chegar, porque o sono você não dorme ao que você quer. Você dorme ao que você quer? Não é. Só a hora que chega, né? E você vê a hora que chega? Você já viu o sono chegar? Quando você menos espera, você está. Aí você dorme, você não sabe o risco e o perigo que está rondando, por isso que o Salmo 91, ele vai falar que o Senhor é aquele que te guarda, nem mortandade chegará à tua tenda, mal nenhum, nem a peste perniciosa, ao meio-dia, à noite. Você está dormindo e quem está te guardando? Deus. Agora, Deus não está guardando só os crentes não, meus queridos. Deus está guardando quem? Todo mundo. Está guardando todo mundo. Ah, pastor, por que tem uns que morrem de acidente? Por que tem uns que o avião cai na sala deles? Vocês lembram que a vez lá que o pessoal estava na sala da casa deles, o avião caiu lá na... Deus permite. Deus permite. E nós não vamos entrar aqui em questão da permissão de Deus, não, porque Deus é soberano. Deus falou, está falado, Deus fez, está feito. Quando você olha lá em Deuteronômio, fala assim, eu sou o Deus que faço nascer e faço morrer. Eu sou o Deus que fira e o Deus que sara. Não tem aonde nós questionarmos, não tem aonde nós escaparmos, meus queridos. Nós temos um Pai, e é o Deus eterno, o Pai de todos nós. Você pode ver de vez em quando, você vê seu irmão apanhando na palavra, e quando você vê seu irmão apanhando na palavra, você já fica de orelha em pé, porque o negócio vai sobrar para você também. Se não andar retinho também, sobra para a gente também. É igual quando o pai pega o filho para dar uma corrigida, né, chamar a atenção, os outros já ficam assim, vamos ficar atentos, porque o pai já chamou fulano lá no quarto e tal. O negócio tá pegando lá, vai sobrar para nós também. Aí os outros já melhoram. Assim na igreja também é assim. A hora que o camarada vê um lá para o UTI, para o CTI, vamos melhorar, porque... Uma vez, irmãos, pastoreava numa igreja, o povo estava devagar demais para ir para a igreja. Eu orava, fazia campanha, falei, Jesus, tem misericórdia. Sabe o que aconteceu? Eu falei, Jesus, enche essa igreja, meu pai, traz esse povo para a igreja. E eu falava para o irmão, vem para o culto de ensino, vem para o culto... E o povo devagar. Deus vai lá e ceifa uma irmã que não tinha nada. Da igreja. A irmãzinha simples. Está nos cultos toda quarta, todo domingo. Irmão, eu vou te falar uma coisa para você. A morte da irmã foi muito boa. Sabe por quê? Os irmãos atropelavam para entrar na igreja. Atropelavam um ao outro. A irmã que estava na igreja todo dia foi embora e nós que está devagar. Meu filho, foi uma benção para a igreja. A irmã foi morar com o Senhor. Né? E os irmãos falou o quê? Se a irmã que está lá, o pastor sempre fala dela, que ela está lá quarta, domingo, sexta, foi embora e nós que está devagar. Oh, glória a Deus. Irmão, não fiz culto, nossa, a igreja lotada meio de semana, dia de domingo. A hora que os irmãos começaram a dar uma bambeada, sabe o que aconteceu? Parece até brincadeira. Deus foi lá e pegou mais uma. E levou.
Eu falo porque eu vivi isso. Eu não vou citar nome por ética, mas Deus foi lá e levou mais um. Os irmãos, pastor, Deus está voltando mesmo, Jesus está voltando mesmo. Olha para você ver, isso aí já faz o quê? Uns 15 anos. E todo mundo para a igreja. Você escola dominical, você marcava a oração. Os irmãos, tu falou, Jesus. De vez em quando tem que levar um, mas não leva eu agora não. De vez em quando leva um que os outros acordam. E agora? Pensou se Deus começar a fazer isso de novo? Deus mirar num e falar, é você. Vem cá que eu vou te usar. Como, Deus? Eu vou te levar. Não, Deus, não quer ser usado assim, não. Eu quero ser usado na terra. Então, é na terra mesmo. Eu te levo e vai despertar muita gente. Fala, vixe, Deus. Porque Deus é pai. Alguém sempre fala assim, ó, Deus é pai e não é padrasto. Deus é pai. Veja, Adão convivia naturalmente com Deus e todos os seus atributos, bem como a sua santidade e sem medo. Olha para você ver. Adão, filho de Deus, primeiro, convivia com o pai lá no jardim, todos os dias Deus ia lá conversar com ele, conversava. Adão não tinha medo, convivia com os atributos de Deus, Adão não tinha medo. Porque o que faz o filho ter medo do pai, você sabe o que é? É o andar errado. Se o filho anda errado, ele fica com medo do pai, se o pai descobrir. O filho fuma escondido, apesar que não tem jeito de fumar escondido. Quando você chega dentro de casa, meu filho, você se entrega. Eu estou fumando escondido do meu pai, mas quando você chega lá dentro, você passa perto dele, o catingão de cigarro. Mas por que ele não fala? Ele vai esperar você. Como se diz? Pai, eu estou, como se diz, estou com a chupeta do cão. E se na verdade esse cigarro fosse para ser humano, eu acho que Deus tinha posto o nariz aqui, ó. Não é? Por quê? Você vai na cerâmica, o chaminé é bem no meio do forno. Você põe fogo lá embaixo, fumaça sai lá em cima. Então, se Deus, você vai fumar, eu sei que você vai fumar, mas se sair para frente vai prejudicar os outros. Então eu vou pôr seu nariz aqui, ó, bem no meio da cabeça. Mas não. Oh, Jesus. Deus, o Pai, era um com o homem e a mulher. Havia um relacionamento transparente, feliz, e não tinha falta de nada, até que o pecado quebrou esta unidade. O que quebra a unidade da igreja com Deus? O pecado. Todos os dias Deus ia conversar com quem? Com Adão e com a Eva. Adão, como é que está o jardim aí? Está cuidando certinho? Deus ia lá conversar com ele. Serdão, tá benção. A Eva está me ajudando, nós estamos na paz. Até o dia que a miserável da serpente vai lá e faz uma proposta para a Eva aceita, e a relação entre Deus e o homem e a mulher foi cortada, a unidade caiu. Não houve mais unidade. O que Deus teve que fazer, meus queridos? A Bíblia fala que Deus pôs o Adão para fora do jardim. Foi isso, não. A Bíblia não fala assim. E Deus pôs o Adão para fora do jardim. A Bíblia fala que Deus expulsou. Você sabe, você já viu no futebol, quando o camarada dá uma travada no outro, que quase mata o camarada lá com uma falta, o juiz, ele tem 2 cartões, ele tem um amarelo e o outro vermelho. O vermelho é o quê? Você está expulso. Deus deu um cartão vermelho para Adão e para Eva. Está expulso do jardim, sai fora.
E Deus, por quê? Por que Deus expulsou eles de lá? Porque a unidade havia caído e eles tinham chance de recuperar. E qual era a chance de recuperar? Era comer do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. Deus falou, antes que vocês comem, vou pôr vocês para fora. E Deus pôs eles para fora e colocou um querubim na porta do jardim. E além do querubim, ele pôs o quê? Uma espada flamejante que volvia de um lado e para o outro no jardim. Uma espada, pode olhar lá para você ver. Aquela espada guardava o jardim junto com o querubim, com o anjo. Aquela espada volvia para lá e para cá. Eles, não, vamos entrar lá. Que entrar o quê? Agora já é, vai estar expulso. Cortou a unidade. Irmãos, olha, não precisa de nós expulsar ninguém do nosso meio. O próprio Deus expulsa. Não vai tendo lugar para aquela pessoa no meio do povo de Deus. Não vai tendo lugar. O próprio Deus expulsa. Porque se ele já foi cortado lá em cima, então, meu filho, aqui embaixo é questão de tempo. Se já foi cortado lá em cima, aqui embaixo é questão de tempo. Ele vai vazar. Porque cortou, quebrou a unidade. Adão foi expulso do jardim. Olha aí, olha. Adão convivia naturalmente com Deus, tal. Deus, o Pai, era um com o homem e com a mulher. E havia um relacionamento transparente, feliz. E não tinha falta de nada, até que o pecado quebrou essa unidade. Adão lança a culpa sobre... Ele jogou a culpa, ele jogou a culpa na Eva e em Deus. Mas ele jogou mais em Deus. Por quê? Ele não assumiu. Porque deixa eu te falar, Deus deu a ordem para não comer do fruto, ele deu a ordem para quem? Para quem, irmãos? Para o Adão. Foi para o Adão. Olha para você ver, aí a Eva come, o Adão, Senhor, eu estou com vergonha, eu estou com medo, Senhor, mas você está com medo por quê? É porque eu estou sem roupa, eu estou nu. Ah, mas quem falou para você que estava nu? Você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Não, Senhor, não comi não, mas a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, o negócio é o Senhor que me arrumou sem crer que essa mulher aqui. Quer dizer, aquela que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora era tropeço. O Senhor que me deu esse tropeço aí, ó. O Senhor falou que ia me dar uma adjuntora, uma ajudadora. O Senhor me deu um problema sério. Ela que veio com fruto e eu comi. E quando nós vimos, eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela ficou com vergonha um do outro. Porque nós vimos que estava sem roupa. Nós estávamos nu. Perderam a inocência. Aí o Adão joga como seu companheiro e este se esconde de Deus. O homem agora tem vergonha de sua nudez e medo de Deus. Irmãos, quando nós perdemos a unidade com Deus Pai, a primeira coisa que vem na vida da pessoa que está errada é esconder, é fugir. Uma certa vez, eu já falei isso aqui, vi um pastor pregar na região aqui, e esse pastor era muito usado nas mãos de Deus. Era usado mesmo. Ele pregava a palavra e no final Deus usava ele muito na revelação dentro da palavra. E ele olhava para as pessoas e falava, irmão, Deus está mandando você vir aqui que você precisa de consertar. Hoje você fez isso, isso e isso. A pessoa já vinha chorando. Ó, fulano, Deus manda você vir aqui que você precisa de consertar, porque você ainda não é casado para viver a vida de casado, você está vivendo, não, vem cá. Você está em fornicação. A pessoa já ia chorando na frente. Aí quando falava que ele vinha, muita gente não ia na igreja. Por quê? Medo de ser revelado. Era o que aconteceu com Adão.
Adão, onde você está? Não, senhor, eu estou aqui, eu tô escondido, que eu estou com medo. Medo do quê? É porque eu tô sem roupa, eu não tenho roupa. Ah, mas quem falou que você está sem roupa? A mulher que o senhor me deu. Ela comeu do fruto. Então, quando nós perdemos a unidade, nós ficamos com medo, nós começamos a esconder. A pessoa começa a fugir da igreja, ela começa a cortar a volta de você na rua. Ai, lá vem um pastor, ai, lá vem um irmão, nossa, vai falar para mim na igreja, quer ver? Aí já corta a volta. Já passa por você na rua, já não é aquela paz. Ah, paz Senhor, paz Senhor. Bom. Oi? Oi? Oi, olho, é aqui, ó. A pessoa já fica com medo, receosa. Quando você manda uma mensagem para ele fica o dia inteiro. Às vezes as pessoas mandam mensagem para ele não visualiza, para não visualizar, só para ver que você mandou alguma coisa para ele. De tanto medo que ele tem. Ele começa, quando ele começa a sentir a síndrome do pânico, do medo. Ele está ouvindo uma pregação, a pregação começa a mexer na ferida dele. Eu vou escutar outra coisa. Essa mensagem está muito ruim. Eu vou caçar outra. Mas não é, porque mexeu na ferida dele. Mexeu no dodói. Né? Vamos mais. Deus permite seu próprio filho ser exposto à vergonha, humilhação e morte de cruz para resgatar e restaurar a comunhão conosco. Este Deus único quer relacionar-se conosco como pai. Deus, irmãos, Deus quer ter relacionamento de pai para filho. Relacionamento saudável. Olha aqui, quando a gente tem um relacionamento com o pai da gente, com a família da gente, o filho, ele chama a mãe de quê? Eu acho tão bonito o filho. Ô mamãe. Um homão deixa chamar a mamãe de mamãe, não é mãe não. É muito esquisito um homão de ô mamãe. Não é não, ué. É bonito. O filho abraçar a mãe. Às vezes a gente não consegue, irmão, porque a gente teve um tipo de criação lá atrás que a gente não aprendeu isso. A gente ficou, e esse negócio pegou na gente desde aquela época. Aí você tem vergonha de abraçar a mãe, tem vergonha de abraçar o pai, porque você foi tratado num regime assim, ó, duro, então você não tem essas facilidades. Mas é bom ter, né? De tratar a mãe, de tratar o pai, né? Por quê? Porque Jesus veio para religar essa unidade. O filho chegar, mãe, eu te amo, mãe. Ô pai, eu te amo. Eu estou vendo que tem gente que vai falar que ama a mãe e o pai depois que morre. Eu estou só de olho em algumas pessoas que judia tanto da mãe, judia tanto do pai. E se um dia perder a mãe e eu estiver lá por perto, eu vou ter que falar umas verdades? Vou. Por que quando estava em vida não valorizou o pai nem a mãe? E por que agora está aqui fazendo esse escândalo, esse fiasco agora? Mas não é mesmo? Xingou a mãe, batia na mãe, respondia a mãe. Agora está, perdoa, mãe. Não tem jeito de pedir perdão mais não, acabou. Agora arca com as consequências agora. Porque tem gente que acha que é assim, meus queridos. Para termos essa unidade, a Bíblia diz assim, ó, para encerrar, Efésios 6 e 2 e 3. O que fala? Ó, vou ler para você ver. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Filho, primeiro, você quer viver muito? Honra o pai e honra a mãe, principalmente o papai do céu.
principalmente Deus o Pai. Honra pai e mãe. É honrar pai e mãe. É honrar enquanto está em vida. Não é fazer homenagem depois que morre. Depois que morre, enche de flor lá. Por que não levou flor enquanto estava vivo? Nós estamos fazendo tudo ao contrário, né? A gente leva flor depois que morre. A pessoa nem está vendo. Não é? É tudo esquisito. Depois que morre não adianta não está vendo não. Tem que fazer enquanto é vida. Seu pai está lá, sua mãe está lá. Vai lá. Ah, não, eu pus aqui casal de velho lá no coisa lá, não aguentei não. É complicado, meus queridos. Vamos honrar pai e mãe enquanto nós temos. Eu não sei. Está aqui, estamos falando de Deus Pai. Mas tem alguém que às vezes está assistindo aí, precisa de ouvir, nós estamos aqui precisando de ouvir, que está tratando o pai e a mãe de maneira áspera. Está tratando o pai e a mãe de maneira que Deus não se agrada. E honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Primeira promessa, que viva muito tempo, que não morra antes da hora, que não morra precocemente, e que vai bem aqui nessa terra, seja próspero. Esse Deus único quer relacionar conosco como Pai. Somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, somos membros da mesma família, e nesta família todos são iguais. E têm os mesmos direitos e deveres. O diabo quer destruir essa família, provendo disputa, partidarismo. Por isso, temos responsabilidade de lutar pela preservação e unidade desta família, que é o povo de Deus. O diabo quer colocar a igreja contra o ministério, ministério contra a igreja, jovem contra adolescente, adolescente contra jovem, irmão contra irmã, e fazer uma encrenca no meio do povo de Deus. Mas se nós tivermos a unidade, irmão, ele vai ficar só na vontade, porque a glória de Deus será maior no nosso meio, a glória de Deus será maior na nossa vida. Não vamos deixar ele aproveitar. Vamos lutar para termos essa unidade. Para termos essa unidade na nossa vida. De ter Deus como nosso Pai e vivermos para Ele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos, já estamos